Eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista e coordenadora do curso de nutrição da Faculdade Kennedy. Esse é o programa Bem-Estar. Aqui a gente bate um papo leve, descontraído, sobre saúde, alimentação, nutrição e, claro, bem-estar. Minas Gerais é reconhecida mundialmente por sua tradição e unicidade na produção de queijos, em especial os queijos artesanais. Os modos de fazer o queijo Minas artesanal foram reconhecidos como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco em dezembro de 2024. E por isso, nosso convidado especial de hoje é o Dr. Ranier Figueiredo Chaves. Ele é médico veterinário, é doutor em ciência animal e atualmente ocupa o cargo de diretor de agroindústria e cooperativismo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. E hoje a gente vai entender um pouquinho o papel do médico veterinário nesse setor, conhecer mais sobre os queijos artesanais mineiros e também sobre a segurança sanitária dos produtos de origem animal. Ranier, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, professora Natália, obrigado pelo espaço, pelo convite de estar aqui na TV Promove. Espero que tenhamos um ótimo momento. Excelente. Vamos começar então. Qual que é, né? A gente acabou de falar aí que o queijo agora é um patrimônio cultural da humanidade. Qual que é a importância disso para o nosso cenário? Então, Natália, essa pergunta ela é muito boa em várias dimensões, né? Primeiro aspecto é a gente entender o que foi reconhecido, né? Então, foi reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade os modos de fazer o queijo Minas artesanal. E aí é interessante a gente pensar o quê? Mais até importante de entender que são os modos de fazer que foram reconhecidos, que foram tombados como patrimônio, é entender também que é um tipo específico de queijo artesanal, porque muitos têm feito confusão pensando que é qualquer tipo de queijo, mas não, é um tipo específico de queijo artesanal, que é o queijo Minas artesanal. E aí você pergunta, qual a importância? Bom, a importância é toda, né? Quem não quer ser reconhecido mundialmente, né? Eu quero, imagino que você quer, todos querem, né? E para além desse reconhecimento internacional que a Unesco proporcionou, vem um aspecto interessantíssimo que é de salvaguarda desse bem cultural, sabe, Natália? De proteção, né? Proteção, exatamente. Em alguns momentos, infelizmente, da nossa história, né, os queijos artesanais, incluindo o queijo Minas artesanal, eles foram alvo de ações que queriam até mesmo acabar com esse tipo de queijo, né? De pessoas que eu respeito muito, né? São ideologias que pensam que o alimento ele tem que ser exclusivamente industrial, que as dimensões artesanais não devem ser aceitas, né? Esse debate já foi muito feito na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, no final da década de 90, começo dos anos 2000, teve-se um momento, né, de cerceamento da produção, onde os produtores se uniram, e a partir daí foi reconhecido o patrimônio, primeiro estadual, depois pelo IFAM nacionalmente, e agora, com essa felicidade toda, pela Unesco, né, como patrimônio imaterial da humanidade. Que bom que a gente avançou nesse sentido, né? É verdade. Bacana. E já que você falou que não é todo queijo que recebeu esse reconhecimento, foi o modo de fazer do queijo Minas artesanal, o que é o queijo Minas artesanal? Como se dá esse processo? E pode até falar para a gente assim, qual que é a diferença desse queijo Minas artesanal para um queijo industrial que a gente encontra aí no mercado? Bacana, Natália. Então, o queijo Minas artesanal, ele é um queijo que ele é feito exclusivamente com leite cru. O que é o leite cru, né, para o espectador entender? É aquele leite da forma como ele sai da vaca, né, sem passar por nenhum tratamento térmico. E aí, esse leite cru, ele é adicionado de coalho. O que é o coalho? Que as pessoas também confundem muito coalho com pingo, que são ingredientes diferentes. O coalho é uma enzima, né, que vai transformar o leite em queijo. Ele vai quebrar a proteína do leite, expor as partes, chamamos mais hidrofóbicas dessa proteína, e a gente vai conseguir separar essa fração mais proteica, né, com gorduras e sólidos do leite, da parte, eu vou chamar mais aquosa. Que é o soro, que né? é o soro, perfeito. Então, só para o espectador entender. Para além do coalho, o queijo Minas artesanal leva também o pingo, que é um ingrediente riquíssimo, tem um aspecto cultural muito legal. É o segredinho, né? É o segredinho, é verdade. O que é o pingo, Natália? O pingo é aquele soro que dessora do queijo na bancada. Então, quando ele já está maturando, né, já teve a salga, ele vai drenando e vai pingando, né? Ao esse gotejar vem o nome pingo, né? Literalmente o pingo. Literalmente o pingo. E é um soro que é carreado de micro-organismos, como levedura,
gorduras, bactérias que vão induzir a fermentação do queijo. Então, na hora que o produtor adiciona esse pingo no leite, ele está induzindo como vai ser a fermentação do queijo lá na frente e vai formar, né, compostos aromáticos que vão dar sabor para esse queijo. E aí o último ingrediente que eu não falei, né, é o sal, que é feita ali a salga superficial do queijo. Então o queijo Minas artesanal é um queijo muito específico, uma herança cultural portuguesa, né, mais específica ainda do arquipélago dos Açores de Portugal, que veio aqui para Minas Gerais e hoje é tão produzido e tão apreciado aqui em nossas terras. Entendi. E quando a gente fala de outros queijos industrializados, a gente pode ter vários outros ingredientes e também não o leite cru, né? Ah, bem verdade, né? Aqui em Minas Gerais, a gente tem uma lei estadual que ela determina que o queijo artesanal ele deve ser feito exclusivamente com leite cru. Não significa que isso é uma verdade científica internacional. A gente tem queijos artesanais na Europa, em São Paulo, feitos com leite pasteurizado, né? Mas aqui em Minas Gerais, como a gente tem uma tradição de queijo artesanal feito com leite cru e a gente precisava salvaguardar e proteger essa produção com essas ameaças, esse cenário que eu comentei anteriormente, no final da década de 90, início dos anos 2000, optou-se por uma lei estadual que definiu o queijo artesanal como feito de leite cru. Mas são queijos, né, a gente tem legislações até federais que vão falar que aquele alimento artesanal é um alimento, então, feito com técnicas predominantemente manuais, onde um único indivíduo detém o saber de todo o processo de fabricação, diferente da indústria, né? A indústria ela é compartimentalizada, ela é setorizada, então você tem o trabalhador que faz só uma etapa do processo de fabricação do alimento, o outro que faz só a embalagem, por exemplo. No artesanal, não, o indivíduo ele tem que ter todo o conhecimento, do início ao fim do processo, além de outros pequenos detalhes que vão compor aí esse rico arcabouço legal que define o que é o queijo artesanal. Mas, em síntese, seria isso. Então, é mais do que ingredientes, é o papel ali do ser humano, um papel cultural, perfeito, um papel de trabalho mesmo manual, né? Perfeito, perfeito. Bacana, Ranier. Bom, e quais são os queijos artesanais que a gente encontra em Minas Gerais? Tem alguma outra denominação de região? Natália, a gente tem uma riqueza tão grande de queijos artesanais e que... Eu sou mineiro, né? Não sei se você é mineira. Sou, uai. Vaca. Mas eu acho que a gente precisa tanto valorizar e conhecer mais, porque a gente tem uma herança cultural muito diversa, né? A gente foi colonizado por via europeia, né, de português, mas também italianos, a gente teve populações dinamarquesas, então olha o quão rico que é. O queijo Minas artesanal, eu falei que ele é uma herança cultural portuguesa, mais especificamente açoriana. Açores é um arquipélago, fica distante da faixa continental de Portugal. O arquipélago dos Açores foi colonizado por povos holandeses, então eles levaram o hábito de cultivar animais de grande porte, vacas, né, vacas leiteiras e fazer queijos com essa vaca, com leite de vaca. A faixa territorial continental de Portugal se tira leite, se faz queijo com pequenos ruminantes apenas, são ovinos e caprinos, né? A gente tem queijos artesanais, por exemplo, queijo artesanal da Lagoa e da Mantiqueira de Minas, queijo artesanal do Suaçuí, são importantes queijos artesanais de Minas Gerais, que são herança cultural italiana, que aí eles vão vir de uma pegada bem do parmegiano reggiano. Então, aquele queijo que a gente chamou de parmesão, né, mas que o nome correto é parmegiano reggiano, né, na Itália, e que deu origem a esses queijos. A gente tem outro queijo super legal, gostoso e famoso também, que é o queijo cabacinha, não sei se você conhece, Natália. O queijo cabacinha, ele é produzido no Vale do Jequitinhonha, né, exclusivamente, e ele também é uma herança cultural italiana, de um queijo que chama Caciocavallo. Então a gente tem uma riqueza tão grande de queijos artesanais, a gente tem requeijão moreno, a gente tem queijo artesanal da Serra Geral e vários outros que a gente ainda não reconheceu enquanto Estado ou enquanto pesquisadores, né, que a gente ainda tem por conhecer. E aí quando a gente compara com países da Europa, por exemplo, a França, né, o francês sabe o que é um queijo brie, um queijo roquefort, a diferença de um para o outro, e a gente aqui em Minas a gente não sabe, e a gente às vezes até confunde, né, o próprio queijo Minas artesanal, que é o principal queijo artesanal de Minas Gerais, que teve os modos de fazer reconhecido como patrimônio histórico da humanidade, muitos vão chamar só de queijo canastra. E aí é um erro, por quê? Porque a gente tem queijo Minas artesanal feito no Cerro, e é um queijo maravilhoso, feito na região de Araxá, Campo das Vertentes, que pega ali São João del Rei, Tiradentes, e várias outras regiões, Diamantina, e aí é errado chamar de queijo canastra, porque canastra é o queijo Minas artesanal feito na região da canastra. Então a gente às vezes erra e não valoriza a nossa cultura, nem no principal queijo, talvez o mais conhecido, que é o queijo Minas artesanal. E aí eu bato muito nessa tecla, a gente precisa muito falar com o consumidor, né, com a sociedade, para valorizar, conhecer o requeijão moreno, consumir requeijão moreno, queijo cabacinha, queijo cozido, que é um queijo típico do norte de Minas também, todos queijos artesanais feitos aqui em Minas Gerais e que tem, assim, um sabor incrível e que são vendidos, assim, em larga escala no Brasil inteiro, só não são
reconhecidos, né, assim, pela sociedade. E às vezes não são valorizados, né, Rani? A gente valoriza o queijo italiano, a gente valoriza o queijo francês e às vezes o nosso de casa que a gente não valoriza. Perfeito, Natália. Eu converso muitas vezes com o pessoal no norte de Minas, o queijo cozido, né? Eles vendem toneladas e mais toneladas para São Paulo, muitas vezes até de maneira clandestina, porque não tem habilitação sanitária. Se vende tanto é porque tem mercado, é porque gosta, né? Mas chega lá, o pessoal vende e não dá o nome devido, que é o queijo cozido do norte de Minas Gerais, e aí a gente não agrega valor. Então a gente perde, né, em mercado, a gente perde em produção por esse detalhe, mas que faz toda a diferença, que é o reconhecimento, a valorização. Verdade, Rani, muito bom. Uma pergunta que eu queria te fazer é sobre a importância econômica que os queijos artesanais têm para Minas Gerais, porque a gente comentou um pouquinho aí sobre esse fator humano, né, sobre ser uma pessoa, a diferença ali do queijo industrial, então a gente está falando de pequenos produtores, né? Que importância econômica tem para eles? É verdade, Natália. Esse é um outro ponto que também costuma trazer muita alegria para quem trabalha com queijos artesanais, porque eles são majoritariamente produzidos pela agricultura familiar, em geral pequenos produtores. E quando a gente observa e estuda esse nicho de mercado específico, que são os queijos artesanais, a gente observa fenômenos muito interessantes, como permanência do jovem no campo, ou às vezes até mesmo a volta. A gente tem uma região aqui em Minas Gerais, de Entre Serras da Piedade ao Caraça, que é uma região que teve uma tradição muito forte na produção do queijo Minas artesanal. Essa tradição se perdeu e agora, recentemente, o Estado reconheceu novamente a região e está se retomando a tradição. Então, você tem produtores que voltam do campo, que voltam da cidade para o campo para produzir. A gente vê, às vezes, netos, né, de produtores que a família havia parado de produzir e retomam a produção. Então, o queijo, né, ele virou, vamos dizer, uma ilha, né? Não é que é perfeito, né? A gente tem muitos problemas de oscilação de preço, mercado, mas ele consegue agregar valor e trazer um rendimento diferenciado para o produtor, sabe? Especialmente para o produtor que vende o leite, né? Que seria a outra opção, você não beneficiar o leite e vender ele para a indústria. Então, tem uma importância econômica interessantíssima que a gente observa, né, esses fenômenos sociais quando a gente pesquisa os queijos, né, de produtores que têm os filhos ficando no campo, que têm retomada de produção. Isso tudo é porque dá uma remuneração um pouco mais justa, né, para o produtor rural. Muito bom. Que riqueza, né? Que o queijo nos traz. Muito bom. A gente falou um pouquinho aí, né, das diferentes regiões que produzem queijo. E aí, tanto para queijo quanto para vinho, a gente costuma usar um termo que é o terroir, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa o que é esse terroir e a importância que isso tem ali, as regiões em que os queijos são produzidos, quais até seriam essas principais regiões e a importância que elas têm para o queijo Minas artesanal. Bacana. Natália, terroir é uma palavra que vem do francês, né? E o que vai significar esse terroir? Ele vai significar o quê? É a interação que o ambiente causa no alimento e que se reflete, né, em um sabor e uma experiência sensorial. E isso parece poesia, parece romantismo, às vezes, do Ranier, que gosta muito de queijos artesanais e trabalha com isso, mas não é. Tem um lado científico muito latente, que é o quê? São os micro-organismos que vão literalmente contaminar esse alimento, né? E esses micro-organismos, eles têm várias vias metabólicas que fazem o micro-organismo interagir com o alimento, produzindo diversos outros elementos, que são compostos voláteis, ácidos graxos, que vão dar sabor no produto. Então, de fato, de acordo com cada região, com cada fazenda, com a alimentação do gado, você tem uma diversidade diferente de micro-organismos que vai interagir de maneira diferente com o alimento, né? Lembrando que o queijo artesanal ele é feito com leite cru, com a adição desses fermentos endógenos, né, como o pingo. Então, tem ali uma diversidade muito rica de micro-organismos que vai, de fato, interagir com os componentes do leite, com a lactose, que é o açúcar, com as proteínas, produzindo diversas outras substâncias que vão conferir sabor bem específico ao queijo. Por isso que se fala que tem o terroir, né? Que cada região, até dentro da região, às vezes cada fazenda, cada propriedade tem a sua marca, inclusive que não é fixa, né? A gente é acostumado com a indústria, que você tem um alimento padronizado e o gosto é o mesmo, não importa a época do ano. Nos queijos artesanais não, né? As épocas do ano trazem diferenças, né? Então, épocas mais frias, épocas mais quentes, chuvosas, mais secas, o perfil de micro-organismo no queijo muda. E ao mudar, muda o quê? A
o gosto, o sabor, né? a percepção. Excelente. E aí, por isso também que o queijo do Cerro é diferente do queijo da canastra, porque ali a gente vai ter um terroir diferente envolvido. É verdade. Eu poderia até dizer que cada queijo é único, então. Poderia sim, cada queijo é único, a gente conversa isso muito, meu orientador, o professor Marcelo, na UFMG, fala isso muito também, né? Cada fazenda, cada propriedade tem sua característica e que não é única, é mutável, né? Ao longo do ano tem-se variações. Por exemplo, chega nas épocas mais quentes do ano, a gente tem algumas bactérias, são propionibactérias, que produzem alguns gases, algumas olhaduras bonitinhas nos queijos, mas que elas só aparecem em épocas quentes, no verão. No inverno, a gente não tem, não encontra muito esse tipo de olhadura, esse tipo de sabor adocicado que ela dá no queijo. Então, até mesmo dentro da fazenda, né, as estações do ano vão impactar no gosto do queijo. Muito bacana, muito bacana. Eu queria te perguntar agora, né, para a gente falar agora do papel do médico veterinário. Então, a gente está aqui, né, uma nutricionista, um médico veterinário, ambos permeiam aí esses caminhos, né, da produção de alimentos. E qual que seria o papel do médico veterinário especificamente no setor de queijo artesanal? Sim, o médico veterinário, veja bem, Natália, ele tem diversos papéis, né, nesse setor. Então, desde da orientação ao produtor, né, o controle da sanidade do rebanho desse produtor, da matéria-prima que vai ser utilizada, né, no caso o leite, como também, né, o veterinário ele tem papel e prerrogativa nas figuras de inspeção, por exemplo, né, que são hoje exclusivas da medicina veterinária. Então, a gente sabe que hoje o veterinário ele vai ter atuação desde a orientação ao produtor, ao controle de qualidade, né, do rebanho leiteiro desse produtor, até mesmo nas funções fora da propriedade, né, como de fiscalização, de habilitação sanitária. Então, e é muito interessante também, né, eu conversando com amigos veterinários mais antigos, né, eles comentam que os formados, por exemplo, no metade dos anos 2000, jamais imaginariam produtores de queijos artesanais tendo recurso para contratar médico veterinário. E hoje isso é uma grande verdade. A gente tem muitos colegas, né, de profissão que se formam, às vezes que fazem um mestrado, um doutorado e que vão trabalhar para produtores, que vão fazer análise metagenômica, que é uma coisa avançada para produtor, demanda o produtor querendo conhecer sua diversidade de micro-organismos, querer ali ter certeza que não tem nenhum micro-organismo que possa causar algum prejuízo para a saúde do consumidor. Então, essa melhor remuneração que a gente comentou lá atrás para o produtor também traz benefícios, né, para o mercado como um todo. Ele pode reinvestir, né, o que ele está ganhando em tecnologia. Emprega veterinários, né, e demais profissionais também, né, do campo de alimentos, enfim. Excelente, Ranier. E aí, a gente está falando muito, né, dessa questão de usar o leite cru. Você mencionou agora a importância do médico veterinário desde lá, né, do início da produção, dos cuidados com a saúde do animal. E o fato do queijo artesanal ser feito com leite cru já foi um grande problema, né, nesse passado aí que a gente trouxe o histórico. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dos principais desafios sanitários que esses produtores enfrentam e, claro, como que eles podem ser superados, né? É uma ótima pergunta também. A gente, de fato, tem que considerar, por ser um alimento feito com leite cru, ele tem um risco a mais, que precisa ser trabalhado, que precisa ser mensurado, né, e acompanhado. Quando a gente fala em risco sanitário e pensa em alimento de leite cru, logo vem à cabeça as zoonoses, que são aquelas doenças, né, que podem acometer tanto os animais como também os seres humanos. E aí, no caso de queijo de leite cru, especialmente a brucelose e a tuberculose. Então, são duas doenças que podem acometer o gado e que podem ser transmitidas via leite, né? E como não tem um processo térmico para matar esses micro-organismos, né, que seria a pasteurização, por exemplo, ela precisa de um acompanhamento. Como é feito esse acompanhamento? Então, toda propriedade que comercializa queijo de leite cru, obrigatoriamente tem que ter o gado vacinado para brucelose e com um controle oficial, que é o exame, né, de brucelose e tuberculose em todos os animais. Então, todos os animais têm que ser negativos. Se eventualmente encontra-se um animal positivo, esse animal ele deve ser sacrificado, a lei exige. Então, é um controle muito rigoroso sanitário, né? E para além da brucelose e tuberculose, também tem os controles de mastite, que são uma das principais doenças, né, em rebanhos leiteiros, que é a infecção da glândula mamária, né? Então, uma infecção na glândula mamária
pode ali contaminar o leite cru com micro-organismos indesejáveis que eventualmente poderiam causar algum dano à saúde do consumidor. Então, rebanhos, né, propriedades que comercializam queijo de leite cru precisam sim de um cuidado a mais, né, de uma atenção bem próxima do médico veterinário nesses cuidados sanitários que eu mencionei. Então, quer dizer, aquilo que a gente falou antes, de ter ali o médico veterinário próximo é o que garante a qualidade desse leite aí para que possa ser feita a produção com leite cru, né? Perfeito. Junto com o bom trabalho, né, do produtor, que a gente também tem que valorizar os produtores sérios que a gente tem em Minas Gerais. As boas práticas, né? Boas que eles práticas, ali. Exatamente. Muito bom, Ranier. Bom, eu queria saber também um pouquinho o que é necessário para que um queijo artesanal possa ser comercializado legalmente dentro das nossas normas sanitárias, né? Você até mencionou de alguns queijos que vão ilegalmente para outros estados. Então, o que a gente tem em termos de legislação, de certificação, para poder garantir esse comércio adequado e legal, né, do queijo? Então, todo produtor, né, que produz e comercializa o queijo de leite cru, ele vai obrigatoriamente precisar desse controle sanitário oficial do rebanho, né, especialmente brucelose, tuberculose e controle de mastite. Então, esse é o aspecto sanitário. E aí tem aspectos estruturais também que precisam ser contemplados, né? Ele precisa de ter um ambiente adequado para produzir esses queijos, né, que a gente chama normalmente de queijaria, mas dependendo da região chamam de quarto do queijo, enfim, tem outros nomes não técnicos, mas enfim, né? Culturais, culturais, né? Perfeito. E que aí ele precisa, né, dessa estrutura mínima, né, para poder produzir o alimento com qualidade, né, com menor risco. Não existe alimento de risco zero, né, seja industrial, seja artesanal, enfim. Mas o que se faz por meio dessas boas práticas é reduzir o risco, né, de contaminação e veiculação de micro-organismos, não só micro-organismos, né, mas também perigos químicos e físicos, né, para o consumidor. Então, esses são os aspectos, né, tanto sanitários quanto estruturais, que os produtores precisam, né, se atentar e se organizar para atender e aí sim habilitar a sua propriedade para vender o queijo. E aí existe uma fiscalização para que, né, a gente impeça um consumo, uma comercialização, né, inadequada desses queijos? A gente tem, então, um sistema bem complexo no Brasil, né, para fiscalizar isso. Para o produtor se habilitar, ele tem opções. Ele tem serviço de inspeção municipal que é ofertado pelo município, ou ele pode escolher aquele serviço de inspeção ofertado pelo Estado. Aqui em Minas Gerais tem-se uma autarquia, que é o IMA, né, que faz a inspeção de produtos de origem animal. E também tem a opção pelo MAPA, né, que é o CIF, o Selo de Inspeção Federal. Então o produtor ele tem várias vias, várias formas de certificar, de se habilitar. E aí, para além dessa habilitação, existe também o papel dos órgãos de saúde, né? Eu falei de órgãos de agricultura, como o IMA, como o Ministério da Agricultura, o MAPA. Os órgãos da saúde, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, também por meio da vigilância sanitária, vão atuar nos mercados. Então, observar se aquele queijo ele está apto, ele tem os selos, né, que identificam a habilitação sanitária, podem ser comercializados e consumidos. Então, é um complexo sistema, rede, né? Uma rede que a gente tem, exatamente, com papéis tanto da agricultura quanto da saúde. Excelente, Ranier. E aí, quem está lá em casa agora deve estar pensando assim, nossa, eu não entendo muito bem de selo. Eu já vi que tem escrito lá CIF, mas será que foi realmente o Ministério que colocou esse selo? Como é que uma pessoa que está lá na casa dela, ou no supermercado, né, ela pode tentar identificar um queijo que é seguro? Tem alguma característica assim, que a gente consegue observar? Tem sim, né? São exatamente esses selos. A gente hoje até na secretaria, lá na SEAPA, a gente está com uma campanha de orientação ao consumidor, porque é algo bem visual, né? Então a gente orienta o consumidor qual é o aspecto desse selo, né? Como é um selo de inspeção municipal, quais informações que ele precisa ter, como é o selo de inspeção estadual, as informações que ele precisa ter. São muitos selos, né? Tem o selo de inspeção federal, o CIF, tem aqueles selos que reconhecem a artesanalidade do produto, que também estão em alta, né? São famosos, selo arte, selo queijo artesanal, só podem ser concedidos para o produto habilitado. Então, o consumidor, conhecer esses selos é o que vai trazer mais segurança para ele, né, ao comprar o queijo. E a gente, né, culturalmente, a gente tem um hábito de comprar, que a gente chama queijo pelado. Mas a gente compra o queijo... Era a minha próxima pergunta. Quando a gente acha aquele queijo nu. Não é o indicado, né, a não ser que você esteja numa loja de confiança, que tenha um acompanhamento da vigilância sanitária, que você conheça o rótulo, né, porque aí
se ele está sem o rótulo, ele precisa estar acompanhado, né? Então você sabe de onde que é. Pode ter sido fracionado, por exemplo. Pode ter sido fracionado, rótulo, né? Exatamente. Então assim, você precisa estar atento a isso. Agora, comprar aquele queijo sem rótulo, no saquinho que você não sabe de onde veio, não é indicado realmente. E aquela história de que quando a gente corta o queijo e observa ali as ranhuras, né? A gente tem até uma expressão de um queijo rendado. Sim. Isso é verdade, Rani? É verdade, né? O que se sabe hoje, né? Assim, vou dizer, é verdade em partes. O que se sabe hoje? Existem vários tipos de olhadura que podem formar no queijo. Que são os buraquinhos, que são os buraquinhos, perfeito. Existe um tipo de olhadura que o queijo fica todo rendado, com vários pequenos furinhos, e muitas vezes ele até estufa, ele como se fosse um balão mesmo, que são produzidos por gases oriundos, né, da fermentação de coliformes, que são um grupo microbiano que, assim, eles até estão presentes no nosso trato digestivo. A gente tem relato de coliformes que fazem bem para a saúde do consumidor. Se a gente puxar na história, tem uma Escherichia coli, que é um dos tipos mais perigosos de coliformes, mas que foi administrado por um médico alemão, Nissle, durante a Primeira Guerra Mundial, e conferia ali para os soldados da Alemanha durante a Primeira Guerra resistência à diarreia. Então, assim, a gente tem vários coliformes que causam, sim, benefícios para a saúde do consumidor, mas tem vários outros que causam patologia, que causam problema. Então não é recomendável, quando a gente vê um queijo estufado, com aquele rendado típico, né? A gente precisa muito de imagem para orientar as pessoas, mas o que é típico do coliforme, você sabe se é um coliforme benéfico ou maléfico? A gente não tem como saber. Então a gente não recomenda. E mais, aquele queijo que foi produzido com boas práticas de fabricação, com zelo, com higiene, ele não vai ter esse aspecto rendado. Então a gente pode sim priorizar aquele queijo, né, fechadinho, ou que tem aquelas olhaduras, tipo do Tom e Jerry, que são olhaduras maiores, redondinhas, brilhantes, que são propionibactérios, aí não tem nada a ver com coliforme, né? E aí podem ser consumidos, são até desejáveis, né? Trazem um aspecto docinho, sensorial para o queijo. A gente deve preferir esse tipo de queijo do que esse rendado, né? Porque, como eu te disse, enquanto a gente não evolui enquanto ciência para poder falar, olha, esse é rendado, é coliforme, mas é um coliforme benéfico, que aí não teria problema, porque se eu falar que tem problema, o consumidor do outro vai falar, mas eu como esse rendado a vida inteira e nunca tive nada. Eu sei, pode ser, a gente escuta muito isso e a gente, enquanto pesquisador, a gente tem que considerar isso, né? O que pode ser é isso, né? Que pode ser que nunca se enfrentou ali uma E. coli patogênica, né? Algum tipo indesejável de coliforme fecal. Mas eles existem e estão presentes na natureza e a gente deve evitá-los. E a forma que a gente tem de evitar é essa hoje. Na dúvida, sempre conferir os selos. Sempre conferir os selos, preferir o queijo de massa fechadinha, né? Sem esse aspecto rendado. Com certeza a orientação que a gente tem hoje para o consumidor é essa. Excelente, Rani. E aí, como que os consumidores podem ajudar se ele identifica, por exemplo, num supermercado ou num mercado local, né, um queijo ali que está sem essa identificação, ou mesmo que ele leva para casa e percebe essas características diferentes, ou até passa mal depois de consumir um queijo, como que o consumidor pode nos ajudar, né, a identificar esses problemas? O consumidor ele pode de imediato exigir no estabelecimento, né, alertar, olha, esse alimento está sem o seu rótulo, qual é o rótulo dele, eu preciso saber, ou está sem um rótulo que não tem um selo de inspeção, pode alertar o próprio estabelecimento, né, que assim, é uma verdade, infelizmente hoje a gente tem muita falta de orientação, então até por isso eu comentei que a gente tem uma ação de orientação hoje na CEAPA, com material, divulgação para a sociedade, para que todos conheçam, né, mas a obrigação de todos é conhecer. E aí o consumidor ele pode também denunciar para a vigilância sanitária, ele pode denunciar que a vigilância é obrigada a ir lá checar se realmente aquele produto está apto a ser comercializado ou não. E num caso pior, né, vamos supor que ele adoeceu e ele suspeita que foi, vamos supor, o queijo. Como que a vigilância trabalha? Se você tem mais de um caso, por exemplo, você e seu filho, você e seu esposo na família comeram, adoeceram e você suspeitam que foi aquele queijo, isso já configura um surto. Então você pode entrar em contato com a vigilância sanitária, né? Se você tiver o material, eles devem coletar, enviar para uma análise na Fundação Ezequiel Dias ou em algum outro laboratório oficial, que já configura um surto e já é passivo de investigação. Infelizmente, quando é uma pessoa só, não configura surto. Então, isso é só registrado, né? Mas não tem uma investigação epidemiológica, enfim, não é feito dessa forma, né? Agora, quando configura surto, aí já tem-se uma investigação epidemiológica, você se abre um caso, né, de investigação. Excelente. É um papel importante da sociedade também, né? Perfeito. E aí, para a gente encerrar, eu queria saber que mensagem você deixa aí
para quem está nos assistindo, para os consumidores, para incentivar esse consumo, principalmente, né, mais do que o consumo, para incentivar a valorização dos queijos artesanais mineiros, dos produtores e desse patrimônio que a gente tem agora? Eu acho que na pergunta já até veio a resposta, sabe, Natália? Acho que o primeiro ponto, até enquanto mineiros, né, que assim, é um bem cultural nosso, né, uma identidade do nosso povo, a gente precisa conhecer. Então a gente precisa desfrutar desses queijos, né, conhecer o cabacinha, ver a diferença dele para o queijo Minas artesanal, conhecer o queijo Minas artesanal das diversas regiões que ele é produzido. Então é conhecer e defender essa cultura, isso é muito importante também. O mineiro já tem um hábito maravilhoso que todo mundo elogia, que é o hábito da gente dar queijo artesanal de presente. Então, aonde a gente vai, a gente leva ali um queijo de presente, especialmente quando em outro estado, né? E a gente sabe que todo mundo gosta. Eles já estão esperando, Já estão esperando, é verdade. Então, além de presentear, que eu acho que talvez até o mais difícil, é conhecer. Saber que queijo que é esse, de onde que ele vem, né? Qual que é a diferença dele para o seu irmão artesanal ali, a diferença do artesanal para o industrial, conhecer os selos de inspeção para a gente ter uma comercialização segura, eliminar a concorrência desleal, né? Imagine você, aquele produtor que investiu, que quer produzir o alimento seguro e vai concorrer às vezes com um produtor que não tem um investimento nenhum, que tem um alimento mais perigoso para a sociedade. Então tem esse aspecto de concorrência desleal também, se o consumidor valorizar o queijo inspecionado com o selo, ele está valorizando o mercado, né? Ele está valorizando as boas práticas, então é outra dica que eu posso dar. E desfrutar, vamos aproveitar que a gente nasceu em Minas Gerais, que a gente tem queijo à vontade aqui e desfrutar ao máximo dessa iguaria. Muito bom. E aí eu ainda dou uma última dica, tá, gente? Do ponto de vista nutricional, queijo é fonte de proteína, o queijo artesanal vai entrar ali numa categoria menos processada, que é o que a gente sempre pede, né? E envolve também essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente. Então, a Nutri aprova, tá, gente? Queijo artesanal. Ranier, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Natália. Obrigado mesmo. Esse foi o programa Bem-Estar. Até a próxima!